Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma reunião, na forma de webinar da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, LASE, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É uma liga multiprofissional e interdisciplinar que visa estimular os ligantes a aprender e ter contato com diversos temas e tópicos dentro da área de saúde esportiva e saúde do atleta. Nesse sentido, a gente vem aqui, né, na nossa reunião de hoje, trazer mais um tema muito interessante, né, aplicado, uma aplicação direta a diversas modalidades esportivas, e para isso foi feito um convite, né, um professor que até recentemente foi aqui da nossa casa, da UFTM, né, mas que nesse momento está na Universidade Federal do Ceará, o professor doutor Otávio Barbosa Neto, que é graduado em Educação Física, é profissional de Educação Física, tem especialização em Fisiologia e Cardiologia do Exercício, em San Diego, nos Estados Unidos, é mestre e doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, é orientador, né, docente do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, estava atuando na instituição, né, na graduação e pós-graduação até o ano passado, quando passou por um processo de redistribuição para a Universidade Federal do Ceará, que é onde ele está, então, lotado atualmente, desenvolvendo as suas atividades. O professor Otávio é parceiro aqui da nossa liga desde sempre, né? Sempre foi um entusiasta da área de saúde esportiva e sempre nos auxiliou, colaborou com temas, com conteúdos. Já é a segunda vez que ele volta aqui para um webinar, né? Para um tema nesse formato remoto e sempre, né, nos apoiando e nos ajudando bastante. Então, professor Otávio, em nome da LASE, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco, a sua participação mais uma vez. Né? Fique muito à vontade a partir de agora para fazer o compartilhamento da sua tela, iniciar a sua apresentação. Eu vou retirar aqui o compartilhamento da minha tela e fique à vontade, então, para assumir, né, com o tópico a partir de agora. Bom, Daniel, primeiramente eu queria agradecer o convite mais uma vez aí do professor Daniel, um grande companheiro, amigo, excelente professor e, como sempre, né, tudo que ele faz é muito bem feito, com muita qualidade, com muita expertise, e essa liga não deixa de ser a prova comprobatória disso, né? Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? É a primeira vez que eu uso o Microsoft Teams, igual foi com o Daniel, eu não consigo ver vocês, mas espero que vocês estejam vendo a aula aí, esteja tudo certo. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí que a gente vai falando, tá? Bom, Otávio, pessoal, oi? só para te dar um feedback aqui, o compartilhamento de tela está ok, tá? Estamos vendo Ah, aqui o slide capa, pode ficar tranquilo para perfeito. seguir. Então, tá bom, Daniel. Mas, mais uma vez, aí, o pessoal da Liga, muito bom reencontrar. De uma certa forma, a gente mata uma saudade aí de forma virtual, né? É muito bom estar aí conversar com o Daniel, falar de pesquisa, né, tentar movimentar essa área de exercício e saúde, que eu acho muito importante, que ela vem crescendo cada vez mais como tratamento não farmacológico. E o que a gente vai discutir aqui um pouco é uma área que recentemente eu voltei a atuar, né? Há muitos anos atrás, lá na época que eu quase formei, eu trabalhava muito com na questão da bioenergética. Ela evoluiu muito, a gente vai ver o quanto que ela evoluiu. A gente vai fazer uma retrospectiva, né, não muito aprofundada do que é a bioenergética, porque não sei se todos são da área da educação física, se as outras áreas que estão aí presentes já vivenciaram isso, já estudaram isso. E o que a gente está começando a pesquisar novamente, né, é o efeito de utilização de várias metodologias, vários protocolos de exercícios, tanto da fase aguda e crônica, com o efeito dessa bioenergética associado ao sistema cardiovascular, né, que é a área que eu tenho aí como atuação na minha vida profissional. Então, inicialmente, aí a gente vai, né, comentar e comentar com vocês aí sobre a bioenergética. Tá? Então, inicialmente, então, pessoal, a gente tem que partir do princípio, né, e relembrar o que é o metabolismo. Né?
O metabolismo é todo o processo físico-químico na produção de energia. Então, ele é muito importante que ele envolve duas áreas, né, da ciência, que é a bioquímica e a fisiologia. Então, toda a transformação dessa energia é considerada metabolismo, seja ela física ou química. Tá? E como eu falei, essas duas áreas são importantes para a gente conhecer a questão da bioenergética, tanto do repouso e a bioenergética, principalmente relacionada às modalidades esportivas, aos treinamentos esportivos. Né? A bioquímica, que é o conjunto de transformação que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos, aliado à fisiologia e também à fisiologia do exercício, que é o conjunto de reações intercelulares construtivas, ou seja, anabolismo, e destrutivas, o catabolismo. Né? Se a gente lembrar, anabolismo é construção, e a gente só tem um hormônio no nosso organismo que favorece essa construção, esse anabolismo. O único hormônio anabólico que nós temos é a insulina. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, que o GH, a testosterona são anabólicos, eles contêm propriedades anabólicas. Né? Por exemplo, na síntese proteica para a hipertrofia muscular, eles têm uma ação muito importante, mas eles não são hormônios anabólicos, e sim hormônios catabólicos, né? Porque eles fazem quebra das nossas reservas de energia no momento que a gente tem essa energia para fornecer essa energia por um período aí que a gente consiga sustentar. Tá? E a insulina, como todo mundo sabe, a gente aumenta a sua produção quando a gente come o carboidrato. Né? A gente aumenta a taxa de insulina e, nesse momento, a gente começa a armazenar energia no nosso corpo. Então, a gente armazena gordura, a gente armazena carboidrato, a proteína a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que ela é diferente. Tá? Então, essas duas disciplinas, essas duas áreas de ciências, elas andam em conjunto, aí, de mão dada, muito fortemente. Né? E o que acontece? Até alguns alunos chegam para mim e falam: professor, eu adoro demais fisiologia, eu entendo de fisiologia, mas eu tenho dificuldade com bioquímica de exercício. É até estranho falar, porque as duas são muito ligadas em relação a isso. Então, a gente vai ver sobre esse aspecto. Tá? Então, a gente parte do pressuposto como a energia move a nossa vida. Como que a gente consegue, né, essa fase, transformar aí, fazer todo esse transporte de energia para o nosso corpo, tá? Então, a energia ela é importante para as funções biológicas do nosso organismo, para o movimento, para a síntese proteica, para o transporte ativo, tá? E para isso, pessoal, nós temos alguns tipos de energia que participam de todo esse aspecto. Tem a energia química, então a gente pode pensar aí nos neurotransmissores, né? Para fazer sinapses químicas que são importantes, por exemplo, para a contração muscular, que eu preciso da acetilcolina, para quebrar nossas reservas de glicogênio, eu preciso do glucagon, eu preciso de H também para produzir IGF-1 e estimular a síntese proteica. Então, essa energia química, para o funcionamento do nosso corpo, é extremamente importante. A elétrica também, no coração, ele tem um potencial elétrico, tem uma propriedade elétrica muito importante, né, que faz com que o coração, as células do miocárdio respondam de uma forma mais rápida para a tua contração, né, a desvalorização. Eu tenho a mecânica, que é a própria contração muscular. Eu tenho a térmica, a gente vai discutir bastante sobre combustão, né, a energia térmica, que produz calor, a quilocaloria, tá? A protônica, que está envolvida aí com as bombas de cálcio, com a fosforilação oxidativa. Então, essas energias reunidas aí é que fazem todo esse processo da bioenergética. Então, o que é a bioenergética? É a transformação em energia química, que são os substratos energéticos, que a gente vai ver, e energia mecânica, que é o movimento, é a contração muscular. E quais são os substratos energéticos? São os macronutrientes, que fornecem energia para o nosso corpo. Os micronutrientes não fornecem, né? Sais minerais, vitaminas não fornecem energia, mas eles são importantes para as reações enzimáticas do meu corpo. Mas o que fornece energia mesmo são os macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura. É isso que a gente vai entender como o exercício físico vai modular isso no processo de emagrecimento, no processo de aumento de massa muscular, no processo de um exercício de musculação, de uma corrida, de uma caminhada, de um jiu-jitsu, tá? Então, a bioenergética, classicamente, ela é a instância da ciência que estuda quantitativamente a transferência, conversão e a utilização da energia em células vivas, tá? Da natureza, utilizando subsídios da química e, sobretudo, da física, no sentido de melhorar e explicar esses eventos.
Então, essa é a característica. Mas, para facilitar para vocês, é a transformação de energia química, substrato energético, em energia mecânica, movimento. E, para isso, nós temos uma moeda energética, que a gente nunca pode esquecer, que é o ATP. Então, se eu perguntar para vocês, o organismo consegue usar carboidrato diretamente para formar energia? Não. Gordura? Não. Proteína? Muito menos. Nosso organismo tem capacidade para isso. Em outra aula, a gente pode discutir e explicar por que para vocês. Então, tem que ser transformado, tem que ser construída essa molécula energética, essa moeda energética, mas, por exemplo, para atuar no transporte ativo, aqui na membrana, que é uma bicamada lipídica, eu preciso de ATP para que as substâncias passem por ela. Tem umas substâncias que passam livremente, como os hormônios à base de colesterol, os hormônios esteroidais, os hormônios peptídeos, por exemplo, precisam de um segundo mensageiro, precisam de um transportador, né? E aí eu preciso de energia para esse transporte ativo. Para a síntese de biomoléculas, síntese de peptídeo, proteína, colágeno, tá? DNA, RNA, eu preciso também de uma energia provinda aí do ATP. A produção de calor, termorregulação, combustão, é impressionante que é uma energia livre, né? Ela é uma energia bastante... A gente gasta muitas quilocalorias nesse processo de produção de calor de forma livre. Neurotransmissão seria comunicação aí entre os neurônios, no nosso caso aqui a junção neuromuscular, e o que a gente vai comentar bastante aqui é a contração muscular. Então, a ATP é importante para transmissão nervosa, para circulação. Coração é uma coisa interessante que eles chamam ATP, e não só através dos macronutrientes, ele também consegue usar lactato, também consegue usar alguns aminoácidos para ser convertido, um processo bastante interessante para secreção glandular, para secreção do trato gastrointestinal e, no nosso caso aqui, para contração muscular. Tá? Então, de onde vem o ATP? Ele vem desses substratos energéticos aqui. A jogada que a gente vai comentar hoje é como que eu utilizo cada via dessas para priorizar, para melhorar o nosso esportista, o nosso atleta, ou para melhorar de forma de ganho de massa, ganho de potência, ganho de força, ou emagrecimento. Então, essa energia é que a gente vai relembrar aqui e comentar alguns dados científicos sobre isso. Para isso, tem que lembrar, então, o que é o ATP, né? Nossa moeda aí, energética. É uma adenosina trifosfato. Então, ela tem 3 moléculas de fosfato ligadas à adenina. Nós também temos a ribose aí, que está participando desse processo. E ela tem que ser quebrada para fornecer energia para nós. Né? Quem faz isso? Uma enzima extremamente conhecida, como a ATPase. Né? Dando a dica aqui, tudo que a gente fala que termina, né, com sufixo ase, são enzimas. Então, é que elas fazem catabolismo, né? Elas fazem quebra, elas fazem degradação. E, nesse sentido aqui, a TPase, através da hidrólise, que necessita aí de uma molécula de água, vai quebrar esse ATP, tá? Liberando a parte mais importante para nós, que é essa molécula de fosfato inorgânico. Essa molécula de fosfato inorgânico vai liberar a energia suficiente para nós fazer os movimentos, a contração muscular. Não é isso? E a partir desse momento, a gente passa a ter outra molécula, que é a adenosina difosfato, que nós perdemos um fosfato nessa quebra. Tá? E aí, o que tem que acontecer a partir desse momento? Nós temos que fazer a reconstituição desse ATP. E, para isso, novamente, eu preciso que o ADP se junte a mais uma molécula de fosfato inorgânico que foi perdida nessa reação e mais energia. Porém, não é só isso, pessoal. Nessa parte aqui, importante é que entre os substratos energéticos. O carboidrato, a proteína e a gordura vai entrar nessa reação aqui para formar ATP novamente. Como que chama esse processo? Ressíntese de ATP. Né? Então, quanto mais rápido for esse ressíntese de ATP, melhor a minha performance. Quanto mais potente for esse mecanismo, melhor vai ser o desempenho do meu atleta, o desempenho do meu esportivo. O treinamento a longo prazo justamente vai fortalecer essa reação. O que vai depender é qual tipo de via metabólica, a gente vai ver que nós temos 3 vias metabólicas, que vai fazer isso. Né? Eu vou usar uma via lá de carboidrato, a via da gordura, a via da proteína. Lembrando também que o ADP ele pode ser quebrado aqui formando outra reação, aqui, formando uma molécula que é o ANP, né? E que aí só tem uma molécula de fosfato. Perfeito? Como
isso acontece, pessoal? Agora é uma parte, eu vou tentar não aprofundar muito, mas só para vocês entenderem que o ATP ele pode ser formado, né, como a gente falou, pelo carboidrato, né, liberando a glicose, pela gordura e pela proteína. Então, a gente precisa lembrar, primeiramente, o seguinte: o nosso corpo armazena carboidrato? Armazena. De que forma? De forma de glicogênio. Né? Quais os tipos que nós temos? Nós temos dois locais que armazenam glicogênio. Né? O fígado, glicogênio hepático, e o músculo, glicogênio muscular. Quando é que a gente armazena esse glicogênio? Quando a insulina está alta no meu corpo. Então, ela coloca essas reservas, né, dentro do fígado e dentro do músculo. Qual que é a diferença? É importante para a gente entender. O glicogênio muscular é importante para fornecer ATP para a minha contração muscular. O glicogênio hepático é importante para manter os níveis adequados da glicemia plasmática no meu corpo. Porque se cair demais, o meu organismo começa a sofrer, porque alguns órgãos, como por exemplo o sistema nervoso, só se alimenta de glicose. Tá? Se faltar glicose no meu corpo, o meu organismo, o sistema nervoso começa a sofrer. Ele consegue também usar um pouquinho de corpos cetônicos, que é um subproduto da degradação da gordura lá na mitocôndria hepática. Porém, ele consegue usar isso por um curto período de tempo. Quando vai prolongando a utilização de corpos cetônicos, né, a gente vai perdendo toda a energia do nosso corpo e acaba entrando em fadiga, ou então, em caso mais complicado, de cetoacidose e assim por diante. Tá? Quando é que eu sei que eu estou usando muito corpos cetônicos ao invés da glicose? Ou seja, está diminuindo muito a minha quantidade de glicose plasmática, eu começo a quebrar mais gordura. Quando começa a ter mau hálito, né? O mau hálito, na realidade, está me mostrando que está formando muito corpos cetônicos no meu corpo. Tá? Vamos tentar entender, então, primeiramente, a glicose. Né? Tem duas maneiras de eu utilizar a glicose. Quando eu acabo de comer carboidrato, né, ele tem que ser quebrado e me liberar um monossacarídeo. Então, a glicose é a única molécula que é utilizada para formar ATP diretamente, apesar da frutose, né, também ser um monossacarídeo, mas eu não consigo usar a frutose diretamente. Ela tem que ir lá no fígado ser metabolizada e liberar a glicose. Então, eu só consigo usar a glicose. Ou se eu ficar muito tempo sem comer ou durante o exercício físico, que eu não estou comendo, eu vou nas minhas reservas, igual a gente falou, de glicogênio, hepático e muscular. Quando isso acontece, pessoal, eu vou ter uma cascata de 10 reações. A glicose vai sendo quebrada de 10 reações aqui, formando o piruvato, que é o ponto-chave. Nessas reações, eu tenho duas fases importantes. Né? A primeira fase, conhecida como fase preparatória, eu vou gastar 2 ATPs. E depois, as outras 5, que é a fase de pagamento, eu vou produzir 4 ATPs. Saldo final, uma molécula de glicose por via anaeróbia vai me gerar 2 ATPs. Tá? Então, formando o piruvato, que é a questão que a gente vai ver daqui um pouquinho, entender a intensidade do exercício e as vias metabólicas. O piruvato tem dois destinos, basicamente. Né? Aqui nós estamos mostrando 3, que é a formação da lamina. Mas ele tem um destino da fermentação lática. Nós vamos ter a ação da lactato desidrogenase e vai formar lactato, tá? Ou então, ele vai formar lá acetilcoenzima A, que depois vai ser quebrado em coenzima A, entrar para o ciclo de Krebs, aí eu vou formar lá succinato, alfa-glutarato, fumarato, malato, oxalacetato, que vai depois, né, transportar elétrons para a cadeia transportadora de elétrons e cadeia respiratória, ok? Então, essa é a via do carboidrato. A outra via importante, que também nós armazenamos no nosso corpo, que é muito abundante, é a via da gordura. Nós armazenamos gordura no nosso corpo. E de que forma? Triacilglicerol. Né? E aonde? No adipócito. Tem outra célula que consegue fazer isso? Sim, no músculo esquelético a gente tem um pouco de gordura intramuscular. Por que quando a gente faz churrasco a gente gosta mais de picanha, né? De filé, de filé? Que tem um sabor mais gostoso, tem uma quantidade de gordura intramuscular maior, tá? Mas a célula específica para armazenar é o adipócito, tá bom? E se eu acumular demais, o adipócito vai causando uma hiperplasia, que vai me levando a hipertrofia, perdão, que vai me levar à hiperplasia, gerando futuramente aí uma obesidade hipertrófica, né? Então, pessoal, esse ácido graxo, para ser formado ATP, ele também tem que ser quebrado. Como que isso ocorre? Com aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Para aumentar a atividade do sistema nervoso simpático, eu vou estimular uma enzima que chama LHS, lipase hormônio excessivo. Essa enzima vai quebrar
o ácido graxo, me liberando 3 moléculas, desculpa, vai quebrar o triglicérides, liberando 3 moléculas de ácido graxo, mais uma molécula de glicerol. O glicerol é um álcool, ele vai lá para o fígado ser armazenado para depois ser convertido em glicose e cair na corrente sanguínea quando a gente precisar. Então, o processo chama neoglicogênese. O ácido graxo vai cair na corrente sanguínea, como ele é hidrofóbico, ele não consegue andar no meio líquido, né? Ele precisa juntar uma proteína aí. Ele precisa juntar albumina, formando um ácido graxo livre. E ele vai ser levado até a mitocôndria hepática, a mitocôndria hepática sofreu um processo chamado beta-oxidação, tá? E nessa beta-oxidação também vai formar acetilcoenzima A, coenzima A, e para entrar dentro do ciclo Krebs, ele precisa da carnitina palmitiltransferase. E aí eu entro todo o ciclo dentro da mitocôndria, da matriz mitocondrial. Por último, a proteína. Aí vem uma pergunta interessante. Nosso corpo armazena proteína? Não. Nosso corpo não armazena proteína. Não, Otávio. Então, quando o nosso organismo usa a proteína para formar ATP, de onde que ele está vindo? Do músculo. Nós estamos tirando do músculo. Né? Esse que é o problema. Então, fisiologicamente, a proteína não participa muito do processo da formação de ATP. E a gente tem que tentar evitar o máximo possível usar muito, né, a proteína para formar ATP. Ok? Ela é quebrada no aminoácido, então ela pode formar o amônia, ser eliminada, ela pode fazer a desnaturação, né, a desaminação, ou pode formar ATP. Ok? Essa energia que a gente precisa para fazer os exercícios. Aí depende do tipo de exercício que eu vou usar. Né? Se eu vou fazer um exercício aeróbico, de caminhada, corrida, se eu vou fazer um exercício anaeróbico, musculação, um esporte, surf, as artes marciais. Então, a gente vai tentar potencializar essa transferência de energia para esses tipos de exercício físico. Tá? Isso é a transferência de energia, metabolismo energético. Para isso, vamos começar a entender, então, como ela comporta na fase aguda do exercício. Então, vamos supor que algum de vocês, né, entre, né, e comece a fazer exercício físico. Tá? Da onde vem a energia para você começar a fazer exercício físico? Durante os 2 primeiros segundos, ela vem do nosso ATP intramuscular. Nós temos um estoque de ATP dentro do músculo, porém uma quantidade muito limitada. Né? Você tem uma base, vocês estão vendo aí que dura 2 segundos. Tá? Então, passou 2 segundos, acabou meu estoque de ATP, eu não tenho mais, mas eu quero continuar fazendo exercício. Da onde que eu vou buscar essa energia? Da segunda via, que nós conhecemos como energia do ATP-CP, ou seja, da foscreatina. Né? E é o mesmo processo. Né? Então, a foscreatina, vocês estão vendo aqui, PC, fosfocreatina. O que é importante aqui quando vai ser quebrado para gerar energia? É molécula de fosfato também. Só que vai ser agora outra enzima, vai ser a creatina quinase. Ela vem, quebra a fosfocreatina, libera a molécula de fosfato, aí eu tenho energia. Tá? Por quanto tempo eu começo a ter essa energia? Por mais ou menos 10 segundos. Algumas pessoas bem treinadas, bem condicionadas, olha lá, pode chegar até 14 segundos. Tá bom? Passou disso, acabou a minha reserva de ATP. Aí eu tenho 2 situações. Ou eu dou uma pausa no exercício para recuperar a minha via metabólica do ATP-CP, né, se eu quiser fazer, por exemplo, musculação, ou então vou continuar o exercício físico. Se eu continuar o exercício físico, eu preciso de outra via metabólica, porque o ATP-CP já foi gastado aí nos seus 10 segundos. O que eu preciso para continuar fazendo exercício? Né? Eu preciso de uma via agora anaeróbia, que a gente chama de via anaeróbia lática. O ATP-CP também é conhecido como via anaeróbia alática, que eu estou usando ela sem oxigênio, tá? Mas não estou formando o lactato. Então, passou 10 segundos, 12 segundos, eu preciso continuar fazendo exercício novamente, continuar fazendo exercício. Agora eu vou buscar energia do meu sistema lático, tá? Que vai durar mais ou menos 2 minutos e pouquinho. E depois eu vou entrar na minha via oxidativa, na minha via aeróbia. Tá? Então, aí eu vou até o tempo que eu quiser. Uma coisa importante da gente saber é que todo exercício aeróbio eu vou utilizar mais gordura como fonte de energia. A gente vai ver. E os exercícios mais curtos, de alta intensidade, eu vou usar mais o carboidrato.
como também a via da fosfocreatina ou a via lática. Tá? Então, aqui eu pus um exemplo, no início, por exemplo, de um levantamento de peso, eu vou lá e acabo com o meu estoque de ATP muscular, eu continuo fazendo, né, exercício para usar a via da TPCP, por exemplo, uma corrida de 100 metros, eu uso essa via. 200 metros de natação, eu uso a via lática, outro exemplo, e a corrida por um longo período, igual a maratona, eu uso a via oxidativa. E aí, então, uma coisa interessante. Vamos supor que eu tenho uma pessoa que vai correr 30 metros, ou 50 metros, ou 100 metros. Resumindo também, que ela corra 5 segundos, ou 10 segundos, ou 30 segundos. Aí vem uma questão. Nesse caso, o atleta irá usar qual via, né, prioritária de energia? Se a gente lembra lá atrás, ele vai usar a via do TPCP como prioridade, né? Porque ele já acabou aí de passar aquela via do ATP intramuscular, ele entra no fosfocreatina. Por quê? Porque vai durar no máximo 30 segundos de exercício. Mas abaixo disso, né, por exemplo, 10 segundos, ele está usando a fosfocreatina. 30 segundos já começou a entrar na via lática, está fazendo lactato, tá? Outro exemplo, vamos supor que a gente pega um aluno nosso que ele vai fazer 10 tiros de 50 metros. Porém, nesses 10 tiros de 50 metros, um grupo, né, ou o mesmo grupo faz um dia, depois de alguns dias faz outro treino, ele vai dar 30 segundos de intervalo entre as séries de 50 metros. O outro grupo vai fazer 2 minutos de intervalo. Então, vamos lá. 50 metros, provavelmente, tirando o Bolt, né, que faz 100 metros em 9 segundos e pouquinho, né? Mas existem atletas no Brasil que fazem em torno de 12 segundos, ou até menos, 13, 14. Então, 50 metros, vamos colocar em torno de 8 segundos, 9 segundos. Tá? Bom, aí ele dá um intervalo. Aí a questão é, nessa característica de exercício, quais são as vias requisitadas nesse processo? Tá? Porque na via que o nosso atleta for fazer um intervalo de 2 minutos, na somatória total, ele vai usar mais a via do ATP. Por quê? Porque ele deu um tiro de 50 metros. Perfeito. Mas ele parou e descansou 2 minutos. Esse tempo de descanso é o tempo suficiente para ele fazer uma reposição da fosfocreatina dele. Aí, quando ele for fazer o próximo tiro de 50 metros, ele vai ele vai quebrar a fosfocreatina, liberar o fosfato e gerar energia. Deu 50 metros, 8 segundos, ele descansa mais 2 minutos. Então, ele recupera a fosfocreatina. Então, teve um tempo maior de intervalo, isso é importante a gente entender, quanto maior o tempo de intervalo nos exercícios de potência, né, de velocidade e curta duração, eu recupero mais a minha fosfocreatina. Então, eu vou ficar restrito a essa via. Vou dar um exemplo aí de centroavante do futebol. O Romário, quando ele treinava, o Ronaldinho, né, atacante, ele treinava muito essa via TPCP. Por quê? Porque o importante para eles era dar um tiro rápido lá na frente para tentar fazer o gol, não era correr o tempo todo. Eles não gostavam muito para participar da defesa do time deles. Ok? Porém, o indivíduo que fez um descanso menor, ele não vai ter tempo de fazer a recuperação da fosfocreatina. Então, vai acabar ao longo dos tiros utilizando mais a via lática, anaeróbia lática. Tá? E qual que é a diferença? Anaeróbia eu não tenho presença de oxigênio. Aeróbia eu tenho presença de oxigênio. Ok? Então, outra pergunta interessante. Numa maratona, eu utilizo mais gordura ou mais carboidratos? Eu estou fazendo essas perguntas iniciais e depois a gente vai entender explicando a via, né? Interessante que a gente usa as vias muito perto uma da outra. E é uma coisa que as pessoas não entendem, que algumas pessoas, né, principalmente os mais leigos, então eu estou usando a via da gordura para formar ATP, eu não estou usando a via da glicose. Ou se eu estiver usando a via da glicose, eu não estou usando a via da gordura. Sempre eu estou usando essas duas vias. O que vai diferenciar é que uma vai estar mais alta que a outra, dependendo do exercício, ou a outra vai estar mais alta do que a que estava antes, depende do exercício. Tá certo? Na musculação também existem exemplos, né, de repetições com intervalos diferentes. Qual desses formam mais lactato? A gente vai ver que são as finais, porque o tempo de intervalo é menor. Tá? Isso tudo vem da energia dos alimentos, tá, pessoal? Vai lá do carboidrato, a energia térmica em torno de 60%, a mecânica em torno de 20%, a elétrica em torno de 10%, a química em torno de 10%. Esse processo é interessante para a gente entender uma coisa chamada combustão. O que é combustão?
é a união do combustível e do comburente. O comburente é o mesmo no mundo inteiro, é o oxigênio. O combustível, reagindo com o oxigênio, vai gerar uma combustão, né? Produção de calor, quilocaloria. Tá? Então, vou dar um exemplo. Para o carro movimentar, eu preciso de gasolina, diesel ou álcool para fazer uma reação com o comburente e gerar combustão. Vamos lembrar aí quando vocês fazem uma viagem, anda muito no carro, numa velocidade muito rápida. Como é que quando vocês param, vocês põem a mão no capô? Como é que está o capô do carro? Está fervendo, está quente, né? A gente às vezes não consegue nem ficar com a mão no capô do carro, porque gera muita produção de calor, a energia térmica foi muito alta. Entenderam? Então, quanto mais intenso o exercício físico, então isso também vai acontecer. Ok? Então, o que vai diferenciar no corpo humano é que eu vou usar ou o carboidrato ou a gordura para reagir com o oxigênio e formar combustão, produção de calor. Tá? Então, essa é a energia térmica, que é uma produção maior aí de energia nessa transferência de energia no nosso corpo. E falando do exercício físico, então, quando eu vou para exercícios de longa duração, mas de baixa intensidade, eu vou utilizar mais a gordura como fonte de energia para formar ATP, ou seja, vou usar mais o ácido graxo para formar ATP. Quando eu faço, tá? E menos carboidrato, eu não uso muito carboidrato em exercícios de longa duração e moderada intensidade, ok? Mas o interessante que a gente vai ver daqui um pouquinho, que apesar que durante os exercícios moderados, né, os aeróbicos moderados de longa duração, eu gasto mais a gordura para formar ATP, eles não são os melhores no processo de emagrecimento. Tá? Nós vamos ver isso aqui um pouquinho. Mudando agora do tempo do exercício para a intensidade do exercício, as características mudam agora. Tá? Então, se eu basear aqui pelo aumento da frequência cardíaca, por exemplo, quanto mais alta a frequência cardíaca, quer dizer que o exercício é mais intenso. Aqui eu estou falando de exercícios aeróbicos, tá, pessoal? Então, repare que agora eu estou gastando mais, quanto mais intensidade do exercício, eu estou gastando mais carboidrato para formar ATP. Então, fica bem claro agora que a velocidade ela é inversamente proporcional ao tempo de exercício. Eu tenho tempo de exercício alto, eu tenho uma velocidade baixa. Eu tenho uma velocidade muito alta do exercício, eu tenho um tempo de realização mais baixo. Lógico que os atletas conseguem, né, tratar isso de uma maneira diferente, né, executar isso de uma maneira diferente, porque eles são bem treinados para isso. Por exemplo, os quenianos, eles conseguem fazer longos períodos de corrida com intensidade muito alta, tá? E existe uma coisa para a gente medir isso, né, de uma forma laboratorial, que é o coeficiente respiratório. É quando eu pego o volume de CO2 e divido o volume de O2, né? Quando eu faço essa conta e o valor chega próximo de 1, né, de 100%, né, a gente chama de 1, eu estou usando mais o carboidrato como fonte de energia. Quando ela chega mais próximo de 0,6, vai descendo lá para baixo, eu estou usando mais a gordura como fonte de energia. Então, tem como a gente quantificar isso, tá? Então, resumidamente, quanto maior a intensidade do nosso exercício, maior a utilização de carboidrato para formar energia. Quanto menor a intensidade do exercício, mas eu preciso também de uma maior duração, eu uso os lipídios aí, a gordura para formar energia no nosso corpo, para formar ATP. Então, existe esse desvio do metabolismo oxidativo para o glicolítico. Então, depende também esse desvio ocorre quando eu mudo, né? Eu recruto mais as fibras rápidas, então estou usando mais a via do carboidrato. Quando eu atuo mais, libero mais as catecolaminas, a epinefrina, né? A epinefrina que faz com que haja uma maior quebra do glicogênio. Então, eu acabo mudando a via do metabolismo oxidativo para o glicolítico, ok? Então, alguns exemplos de vocês entenderem aqui, ó, o anaeróbio lático, então, quando eu não tenho oxigênio e também não estou formando lactato, são altíssima intensidade e curta duração, como o arremessador aí do beisebol. Ele precisa de uma energia muito grande, mas por um tempo aí muito curto, né? Em menos de 10 segundos. Outro exemplo ele seria o anaeróbio lático, então já tem na via da fermentação. Na via da fermentação, a formação do lactato. Então, são alta intensidade e curta duração. Então, 100 metros, 200 metros na natação, né, 400 metros no atletismo, 200 metros no atletismo, musculação, né, até que musculação é um pouquinho diferente disso aí.
E o aeróbio, onde é baixa, moderada intensidade e longa duração. Então, não existe a presença do oxigênio. Tá? Então, deixa bem claro a relação intensidade e duração. Quanto maior a intensidade, mais carboidrato eu estou usando. Quanto menos intensidade e menos intensidade e longa duração, mais gordura eu estou utilizando como oxigênio. Então, tem um clássico aqui que trabalho mostrando, né, dessa forma, VO2 máximo, a porcentagem. Quanto menos a porcentagem de VO2 máximo, eu uso mais ácido graxo. Quanto mais a intensidade do exercício, eu uso mais a glicose muscular, o carboidrato. Bom, e em repouso, né? Como que eu poderia gastar mais energia em repouso? Então, a gente tem que entender que a maioria da nossa energia vem, né, da nossa taxa metabólica basal, da nossa taxa metabólica de repouso. Tá? Depois eu tenho o efeito térmico dos alimentos, que é em torno de 10%, e no caso que faça exercício físico, se movimente muito, a gente tem o gasto energético dos exercícios. Tá? Então, eu fiz um resuminho para vocês. A nossa taxa metabólica de repouso corresponde a 60% a 75%, mais ou menos 10% do efeito térmico dos alimentos. Então, para a gente alimentar e ser metabolizado, a gente gasta 10% de energia diariamente. E para quem pratica exercício físico, pode variar de 15% a 30%. O que vai mudar isso aqui é a intensidade do exercício físico. Ok? E aí a gente começa a entender uma coisa chamada EPOC, que é o consumo de oxigênio pós o exercício físico. Tá? Uma coisa que a gente vale ressaltar aqui é como que eu consigo aumentar esse meu gasto energético basal, esse meu gasto energético de repouso. Uma das estratégias é aumentando a minha massa muscular. Né? Gordura não consome energia, gordura é fonte de energia. O que consome mais energia é músculo. Então, quanto mais músculo eu tiver no meu corpo, mais energia em repouso eu vou gastar. Então, se eu pegar duas pessoas com 100 quilos cada uma, mas uma tem 5% de gordura corporal, a outra tem 45% de gordura corporal, mas as duas têm 100 quilos, qual vai gastar mais? A que tem mais músculo. Pode até comer mais. Né? E aí a gente ensina como fazer esses cálculos. Não é difícil, a gente até dá um curso ensinando a fazer essas contas matemáticas de gasto energético e no Excel. Muito interessante. Tá? Então, uma das estratégias de aumentar meu gasto energético em repouso é aumentando a minha massa muscular. Mas agudamente, tá? Eu tenho a fase aguda e subaguda. O que seria a fase subaguda? Logo após o exercício físico, né? E essa fase subaguda, ela depende muito da intensidade do exercício que foi realizado. Se a gente consegue ter uma noção sobre isso, né, na medida do EPOC, o consumo de oxigênio pós o exercício físico. Então, quanto maior esse consumo de energia pós-exercício físico, teoricamente, eu vou acabar gastando mais energia, né, mais formação de ATP, vou utilizar mais essa energia na fase de repouso. Por isso que a gente comentou que os exercícios aeróbicos, né, de moderada intensidade e longa duração, eu uso mais o ácido graxo durante o exercício para formar o ATP. Porém, como ele tem uma intensidade moderada, quando eu paro de fazer o exercício físico, né, o meu EPOC, né, ou seja, o meu débito de oxigênio, ele vai cair rapidamente e voltar ao estado de repouso. E quando eu penso em emagrecimento, eu tenho que pensar nas 24 horas do dia. Eu terminei o exercício físico, será que eu consigo gastar mais energia na fase de repouso? Então, vamos supor que eu faço ginástica, o exercício das 9 às 10 da manhã. Terminei o exercício, tomei banho, como eu consigo potencializar meu gasto energético depois das 10 até umas 4 horas da tarde? Aí a gente sabe que o aeróbio moderado não é tão interessante para isso. É preferível usar um exercício que eu aumento mais a intensidade, mais o gasto energético, mais potência. Por quê? Porque aí na fase pós-exercício físico, eu vou continuar, né, esse consumo de oxigênio aumentado e metabolizando mais essa transformação de energia. Tá? Então, isso é interessante a gente entender. E aí eu trouxe alguns trabalhos para vocês, né? Esse é um trabalho interessante aqui da Willis, que ele mostrou o efeito do exercício aeróbio, o treinamento de força, né, de resistir, a massa muscular, na massa gorda, em adultos obesos ou com sobrepeso. Tá? Então, está aqui, eu tenho os exercícios resistidos, né, musculação, eu tenho os exercícios aeróbio, e eu tenho a combinação dos dois. Por que ele mostrou isso em 2012? Né? Que quando eu faço os dois tipos de exercício, eu treino tanto o aeróbio
né, e o resistido, eu melhoro muito mais a minha massa livre de gordura, eu melhoro a minha circunferência da cintura, eu melhoro muito mais o percentual da gordura, tá bom? Aqui é a área do muscular da coxa, então, ambos, né? Isso já é de se esperar, a musculação e o combinado, logicamente, vai desenvolver uma maior área muscular da coxa em relação ao exercício aeróbico, tá? Isso já é de se esperar. Mas a mudança na massa de gordura foi muito maior com o combinado. Então, mostrando, então, o interessante é fazer os dois, tá? Porém, aqui também mostrando, né, a posição de força, a massa magra, isso aqui é só os dados numéricos do que ele tinha mostrado nos gráficos, ok? Outro assunto interessante, outro trabalho interessante, de 2014, aqui do Larsen, o que ele mostrou? Né? Porque o exercício aeróbico de intensidade moderada ou alta e o consumo de oxigênio pós-exercício em indivíduos com síndrome metabólica. Aqui são as características do estudo, né? Ele usou 7 participantes aí. Mas o que é interessante com esse estudo, pessoal? Olha só que legal. Então, aqui eu tenho a EPOC. Ó. Aqui eu tenho o indivíduo que terminou de fazer exercício, isso aqui é pós-exercício físico. Ó. O que ele mostrou? Aqui de azulzinho claro, tá? São os indivíduos que realizaram 4 tiros, tá, de 1 minuto, com 85% do VO2 máximo e 3 minutos de intervalo. Aqui é um grupo que fez somente um tiro de 1 minuto e 3 minutos. E aqui é um grupo que fez o exercício contínuo, sem intervalo. Ficou 30 minutos aí fazendo exercício físico a 70% do VO2, que é o moderado com baixa intensidade. Tá? Então, ó, aqui é um intervalado de alta intensidade, foram 4 tiros, aqui é com um intervalo só e o aeróbico. Aonde que ele teve maior consumo de oxigênio? Aqui, é muito fácil da gente ver, ó, aonde fez os 4 tiros, ou seja, a intensidade foi muito maior. O intervalo entre esses dois aqui foi o mesmo, foi um intervalo de 3 minutos, só que esse só deu um tiro, esse deu 4 tiros. Então, efeito cumulativo. Esse fez o aeróbico. Podem ver que o aeróbico ainda foi até um pouquinho maior, mas não foi significativo em relação ao que deu só um tiro. Mas olha só o grupo que fez os 4 tiros com intervalos de 3 minutos. E aonde que ele teve mais consumo de oxigênio? Também em relação aos outros dois, também em relação ao que fez o tiro, mostrando então que a intensidade mais alta pós-exercício físico, eu gasto mais energia, que também foi confirmado no outro trabalho do Lavoge, né? O que ele mostrou? Em 1997 já. Ele separou 2 situações de treino. Um indivíduo que fez 30 minutos direto, com 70% do VO2, e o grupo, aí depois desse mesmo grupo, fazia 20 tiros de 1 minuto a 105% do VO2, intensidade extremamente alta, com uma pausa passiva, ou seja, ficava paradinho durante 2 minutos. Tá? Então ele chamou esse grupo de supramáximo e o outro de submáximo. Então, o submáximo é quem fez 30 minutos direto. E supramáximo é aquele que dava um tiro de 105 de 1 minuto, né? E descansava 2 minutos. E ele mediu aqui o VO2. Tá? Isso, pessoal, foi após o exercício físico, até 9 horas após o exercício físico. Qual o grupo que estava com VO2 ainda 9 horas após o exercício físico com VO2 maior? O grupo supramáximo, o grupo que deu os tiros lá com 105% de VO2 e descansou 2 minutos. Tá? E ele também mediu a taxa de mudança respiratória. Lembra que aquela que a gente falou? Se estiver mais próximo do minuto gastando mais carboidrato, se estiver mais próximo do 0,6, eu estou gastando mais gordura. Beleza? Então, durante as 9 horas pós-exercício físico que ele mediu, a gente só mede com analisador de gases, o grupo supramáximo, que deu o tiro de 105, né, e por cento de VO2 com intervalo, estava gastando mais gordura até 9 horas depois do exercício em relação ao grupo que fez meia hora direto de exercício físico. Tá? Ele comprovou isso com o exercício supramáximo. Tá lá o EPOC, o gasto energético total, o gasto energético fracionado, todos foram maior no grupo que fez intervalo de 2 minutos com um tiro com intensidade mais alta, mostrando então, e o efeito é cumulativo, tá, gente? A gente tem que treinar sempre dessa mesma forma. Então, os supramáximos são os melhores. Bom, esse pessoal aqui interessante do Brasil, que fez esse também trabalho, agora levando em consideração 3 intensidades de exercício com o mesmo método, né? Então, usou a musculação para isso. Só que o grupo treinava 60% da carga máxima
que é o treino com baixa intensidade, o outro com 75% e o outro com 95%. Ok? Você reparou que o mais importante é que as características do peso, tá? Da repetição máxima. Mas o mais importante que a gente vê aqui, ó, a duração foi muito maior no de alta intensidade do que os outros grupos. A carga também foi muito maior na intensidade no grupo com alta intensidade do que os outros grupos. E aí, quando a gente vai para o EPOC primeiro, ó, qual o grupo que teve o EPOC maior? Né? Nós temos o de alta intensidade. Ele foi maior do que o intermediário. Não tem muita diferença em relação ao de baixa intensidade. O gasto, o dispêndio anaeróbio também foi maior no grupo que fez a mesma característica, o mesmo treinamento. Aqui está peitoral, costa, agachamento, tá, bíceps, tríceps. Na musculação fizeram os mesmos exercícios, só que com intensidade de carga diferente, mostrando mais uma vez que também nos exercícios anaeróbicos a intensidade influencia muito. Então não adianta eu ir lá para a academia, colocar duas bolachinhas negrescas e começar a agachar lá, fazer 40, 50 repetições, se eu estou pensando no gasto energético. Eu tenho que aumentar essa intensidade, ok? E o mais interessante que ele mediu, né, quando eu vou para o gasto energético total, ele realmente, o de alta intensidade é o que predomina, eu gasto mais energia, muito mais do que os outros dois, pós exercício, né? Mas se eu for corrigir isso por minuto, olha que interessante, o de baixa energia teve maior gasto energético. Só quando eu faço a somatória, né, na média geral, predomina os exercícios mais intensos aí, ok? A ordem também dos exercícios influencia. Esse trabalho é muito interessante, tá? Do Blasio, que ele mostrou que se ele fizesse os mesmos exercícios com as mesmas intensidades, mas fizesse a musculação primeiro com aeróbio, depois ele invertia, ele fazia o aeróbio, depois da musculação, depois ele misturava tudo, ele fazia o aeróbio, a musculação, depois voltava para o aeróbio, voltava para a musculação, né? O que ele mostrou aí também, pessoal? Né? Que o gasto energético é muito maior quando eu faço essa de forma aleatória. Tá? Ele é muito maior. Então, a ordem dos exercícios, né, do programa também parece interferir aí no gasto energético após o exercício físico. Tá? Bom, pessoal, eu trouxe só algumas ideias aí, 40 minutos, que é porque agora parece que tem um tempo para a gente tirar dúvidas. É muito conteúdo para a gente tentar falar em pouco, né? A gente podia falar das modalidades específicas, jiu-jitsu, natação, surf, tênis, tá? Futebol, mas se a gente tiver uma base aí de como funciona aqueles sistemas, ATP, TPCT, lático, aeróbio, né, oxidativo, e interpretar as pausas e as cargas, a gente consegue entender. E a gente fazia isso em Beraba, nós estamos tentando montar aqui no Ceará também, em Fortaleza, o laboratório, né, que a gente trabalha com modelo animal, trabalha de musculação com os ratinhos, e estamos aplicando isso em relação ao estudo bioenergético e sistema cardiovascular. E aí, pessoal, eu falo para vocês, sair da zona de conforto e tentar digerir as informações que parecem, geralmente elas são rápidas mesmo, e correr atrás aí para tentar obter a maior informação possível. Eu estou à disposição para vocês aí, caso necessite informações, troca de e-mail, estou aí à disposição, tá bom? Acho que é só isso aí, Daniel. Muito bom, Otávio, muito bom. Parabéns pela palestra, né? Acho que você trouxe aqui uma quantidade de informações grande, né? Num curto tempo. Né? Acho que isso é muito valioso aqui para os nossos ligantes, né? Independente de qual seja o curso que eles façam parte. Eu acabei esquecendo de comentar com você, no início da palestra, que nós temos aqui ligantes de vários cursos, né? Temos ligantes da fisioterapia, da nutrição, da educação física, medicina, terapia ocupacional, como é a pretensão de uma liga interdisciplinar e multiprofissional, que é essa característica que a LASE pretende ter. É claro que, num primeiro momento, ela esteve muito mais ligada ao curso de fisioterapia, até por conta das coordenações que iniciaram na Liga, a professora Ivânia, né, que iniciou a coordenação da Liga, depois eu acabei assumindo no lugar dela,
e essa maior proximidade acabou fazendo com que a procura maior fosse naturalmente pelos acadêmicos em fisioterapia, mas hoje nós temos um cenário diferente, e diferente para melhor, né? Nós temos Que bom. alunos de outros cursos se envolvendo mais com a liga, estamos conseguindo, né, atingir um público maior, envolvendo outros cursos. Então, eu não tenho dúvida que, tanto do ponto de vista pessoal, para os alunos que treinam, né, para os nossos ligantes que fazem treinamento e naturalmente têm algum tipo de curiosidade em relação a isso, mas principalmente do ponto de vista profissional, você trouxe aqui informações muito valiosas, muito interessantes, né? Eu queria até destacar uma delas, porque, como você falou, no senso comum, isso acaba passando como sendo uma verdade, né? Com relação à questão dos processos metabólicos envolvidos durante a atividade, em que a gente, às vezes, quando vai estudar pela primeira vez o assunto, ou lê pela primeira vez, fica uma falsa ideia de que esses processos, eles são sequenciais, mas que eles não podem coexistir, né? É, E aí fica aquela falsa ideia de que você primeiro utiliza um tipo de metabolismo, depois que termina de utilizar, aí passa para uma outra via que vai ser necessária para manter a fonte energética para a manutenção da atividade, e aí depois que esgotar dessa via é que você parte para uma terceira via metabólica, e aí você trouxe muito bem aqui na sua aula hoje, né? Se algum dos ligantes ainda, de repente, não tinha se atentado para esse ponto, de que esses processos eles coexistem. O que acontece é que existe uma predominância de um processo em uma fase, de acordo com a duração da atividade ou com o nível de intensidade dessa atividade, mas que antes de finalizar essa via energética, uma outra via, ela começa a também ter a sua atividade estimulada até o momento que ela passa a preponderar sobre a via anterior, e assim é por diante, né? interessante. O que tem que deixar claro para eles é isso aí que às vezes as pessoas confundem. É, quando eu estou fazendo um exercício contínuo, a via inicial do ATP muscular, o TPCP, se o exercício é contínuo, esse eu já não uso mais, que eu já usei, né? Eu só uso o ATPCP e o ATP muscular nem acabou 2 segundos e foi embora. O ATPCP eu só uso de novo se eu der uma pausa de exercício e recuperar. Senão, Uhum. que é a famosa musculação, né, os intervalos entre as séries. Quando eu vou para o contínuo, isso que é o barato da coisa, né? Porque aí eu estou usando aeróbio ou anaeróbio. E olha que interessante, não dá para trazer tudo, né? Mas para mim melhorar o meu VO2 máximo, eu não posso treinar só aeróbio, eu tenho que dar tiros de alta potência para gerar a via láctea, porque o meu atleta vai conseguir suportar mais essa acidez por um longo período. E isso teve até uma prova recentemente, né, que o cara estava dominando a prova, chegou nos 200 metros finais que precisou do sprint, o cara que estava 200 metros passou ele assim brincando. Por quê? Porque ele deu um pico, aí ele aumentou a produção de lactato, suportou mais essa acidose, e aquele cara, aí foram perguntar pro cara, né, fizeram estudo, ele falou, não, eu treino picos de intervalo anaeróbio durante o meu treino. Então, todo mundo achar meu VO2, eu só vou fazer o aeróbio. Não, eu tenho que dar estímulos, né, da via láctea. Então, a gente trabalhar essa via é muito interessante, principalmente para atleta. Sim, né? Realmente fantástico. Pessoal, os ligantes aqui fiquem à vontade, né, para perguntar. Aproveitem aqui a presença do professor Otávio, tirem dúvidas, tanto do ponto de vista acadêmico, ou mesmo se quiserem tirar dúvidas do ponto de vista pessoal. Muitas vezes vocês treinam, fazem alguma atividade, querem saber se vocês estão seguindo uma orientação adequada para essa atividade que vocês realizam. Acho que a gente tem aqui um especialista, né, hoje, para nos esclarecer, para explicar um pouco melhor alguns pontos, para além do que ele já fez aqui na palestra, que, a meu ver, né, foi excelente, Otávio. Parabéns. Acho que Assim, eu você. procurei, igual eu te falei, não vou aprofundar muito em moleques, tem a Sim, vida da Daniela Ciclas, tem vários dias aí, né? sim, Eu falo, sim. vou fazer o básico, porque eu não sei quem tá, quem tem conhece muito, conhece pouco, então vamos colocar ali. Mas uma coisa interessante também, Daniel, antes de passar, que eu falei e não deu tempo de falar, é da Uhum. produção da ATP dessas vias, que todo mundo, isso cai em prova, em concurso, todo mundo erra, né? Por quê? Tem as 3 vias. A via anaeróbia acontece no citossol das células, então a glicose produz 2 ATPs.
Aí eu tenho a via da glicose aeróbica. A glicose também é desviada por uma acetilcolina, ela se reage com oxigênio e entra dentro por matriz mitocondrial no ciclo de Krebs. Aí todo mundo acha, lá é a fonte limitada. Não, o ciclo de Krebs só me fornece 2 ATPs. Aí ele vai para a crista mitocondrial, na cadeia respiratória lá, e me forma 34 ATPs. É onde as pessoas fazem muita confusão. Então, não é o ciclo de Krebs que é ilimitado, não. O ciclo de Krebs é importante para gerar elétron na DIPAD, né? E a cadeia respiratória que me dá a maior quantidade de formação de ATP. Aí, na somatória total, eu tenho 38 ATP. Então, essa é uma pergunta clássica, hein? Clássica para concurso. Muita gente cai, velho. Muita gente cai. Muito bom. Pessoal, fiquem à vontade aqui, se quiserem perguntar via chat, ou preferencialmente, né, se quiserem levantar a mão, usar o microfone para perguntar aqui para o professor Otávio, fiquem à vontade. Tá? Vou conferir aqui se alguém levantou a mão, por enquanto não estou visualizando aqui. Fiquem à vontade, pessoal. Vamos aproveitar aqui a presença do professor Otávio para tirar as dúvidas de vocês. Enquanto o pessoal vai esquentando aqui, Otávio, eu vou fazer mais uma pergunta. Não, estou tranquilo. Vou fazer mais uma. Ele é um assunto que mexe com a cabeça da gente, né? Porque são muitas variáveis que interferem aí. Então, é intensidade do exercício, é carga, é volume, é intervalo entre os exercícios, né? Então, isso vai mais muito para quê? Isso a gente está usando também para até interferir com a variabilidade da frequência cardíaca, a gente está usando muito o pessoal da fisioterapia. A gente está tentando colocar a variabilidade em ação e a gente está conseguindo, através daquele shortcut que a gente faz 1 minuto da variabilidade, quando está alterado, a gente está percebendo que o cara sai mal. Aqui a gente está fazendo com o time de futebol e de voleibol. O cara sai mal no jogo. E aí, o que a gente fez? A gente fez com o pessoal da fisioterapia, o jogador 3, 4 e 7, no teste de variabilidade, está muito ruim. Dá uma assistência para esse cara. E ele lá diminuía a carga de treino, fazia um tempo de intervalo maior, os fisioterapeutas faziam um trabalho diferente, os caras rendiam mais. Então, muito interessante essa via. Né? Eu acho que mais para frente tu vai ter notícia aí de recuperação, da fisioterapia de recuperação envolvendo essas vias aí. Muito legal. Eu ia comentar esse ponto também, Otávio, que eu acho que foi outra coisa que você chamou aqui a atenção, né? Claro que de uma forma resumida, né, mais rápida na palestra, porque muitas vezes se dá muita importância para a parte da ingestão, né, e a suplementação, pensando muito na síntese, né? Mas às vezes se esquece um pouco da manipulação de outros fatores, como o repouso, o intervalo, que vão ser necessários a uma ressíntese energética, né? Acho que você trouxe esse olhar, essa preocupação, e agora você voltou, né, a esse ponto, e eu imagino que aí seja um caminho que as pesquisas devam estar avançando bastante, né? Principalmente, tem muita pesquisa na área de querendo se querendo não, por que as pessoas fazem muito exercício hoje? Você vai perguntar assim, para melhorar a minha saúde. É papo furado. A porcentagem maior, isso é verdade, isso é trabalho científico, não sou eu. Eles vão por estética. Eles vão. Ele leva, pode até ter um fundo aí de melhorar a saúde, mas a maioria das pessoas que vão para uma academia, por exemplo, é estética. E a gente está vendo aí que hoje eu recomendo todos, tem que colocar no seu plano de treinamento. Não estou falando de atleta, de esporte, que aí a história é outra, mas também estou utilizando muito isso. É o treino de força, treino de musculação. Todo mundo tem que fazer, né? Tem que fazer parte do nosso programa. Isso é primordial. Agora, como vai fazer as estratégias, aí não dá para falar aqui, mas são muitas. Ordem de exercício, tempo de intervalo, sequência, carga, volume. Aí tem as variáveis treináveis, as variáveis não treináveis. Aí é mais seletivo. Mas tem que fazer parte disso. Uma coisa que você comentou que é interessante que é o seguinte: as pessoas estão pensando em consumo e gasto, tá? Mas quanto que eu falo para uma pessoa gastar se eu não sei quanto que ela está consumindo? Ou quanto que eu falo para a pessoa consumir que eu não sei quanto que ela está gastando? Né? Então, que é o cálculo do gasto energético total. Isso tem que ser feito. Não é difícil, é matemática pura, simples, não é tão complicado, a gente faz isso.
né? Rapidamente. E isso é a grande questão, né? Quanto será que eu como? Será que eu como 2.000 quilocalorias? Será que eu como 3.000? No meu treino? Então, quando a gente parte para atleta, isso tem que ser bem estruturado. Para o esportista, nem tanto, mas para o atleta, tem que ser bastante estruturado isso aí. Fundamental, né? Verificar como é que está esse balanço, né? Otávio, a gente tem aqui duas perguntas aqui no chat. Eu vou ler aqui para você. A primeira foi a Marina que perguntou. Ela perguntou se o consumo de creatina teria alguma função nesse quesito da intensidade do exercício. Sim, tem sim. Hoje que Qual está seria o comprovado, papel? hoje está comprovado cientificamente que a creatina é um dos mais que causa mais efeitos, principalmente, né, para o treino de musculação. Por quê? O que vai fazer o treino de musculação? Então, vamos supor que eu vou treinar o peitoral. Vou lá e faço o supino reto. Vou treinar a hipertrofia. Então, vamos supor que eu faço aí 10, 12 repetições com mais ou menos 80% de um RM. Entre o intervalo, quanto mais eu recuperar fosfocreatina, maior a intensidade que eu consigo fazer na segunda repetição. Então, eu consigo levantar mais carga. Então, se a minha intenção é aumentar minha massa, se eu der um intervalo muito curto, eu não vou conseguir fazer isso, que eu vou acabar utilizando a formação do lactato, então eu vou usar a via lática. Então, hoje está comprovado que se eu usar a fosfatina, sim, eu consigo aumentar esse estoque intermuscular em repouso e também a resistência é um pouco mais intensa. Então, isso acaba favorecendo um aumento da força, que vai repercutir na hipertrofia. E tem estudos também, tem um estudo interessante, recente, mostrando que o treino de hipertrofia aconteceu em determinado período, mas não aumentou a força. Olha que interessante. Foi um cara que mostrou recentemente, mas sim, ela está comprovada que ela participa. Agora, o efeito não é rápido. O que as pessoas pensam? Tomei creatina, aí, né, 2 dias meu músculo cresceu. Nossa, a creatina tá alta. Não, pessoal. O problema é que quando a creatina entra para dentro do músculo, ela ativa a via da aquaporina, ela leva muita água para dentro do músculo. Aí você dá aquele pump. Mas não se iluda não, que depois de umas horas, só que você voltar, ela murcha de novo, tá? Então, a creatina, ela é constante. A dose não pode ultrapassar 5 gramas diárias. Tem gente que toma 7, 8, né? Tem a fase inicial que dá um pump para cima, depois vem a fase de manutenção. Não é muito interessante, não. Né? Não dá para ultrapassar aí 5 gramas por dia. Agora, essa é a via metabólica dela. Né? Consegue aumentar aí os estoques de minimol intramuscular e a resistência desse exercício também. Ela tá com, porque tem a maioria, tem muito suplemento aí que não serve para nada, viu, gente? Não serve para nada, está gastando dinheiro. A creatina, sim, tem vários trabalhos. A betalanina também tem uns trabalhos interessantes, mas tem outros aí que está gastando dinheiro à toa. O Vinícius ele colocou aqui na sequência, né, que ele viu que tem alguns estudos que ele leu que sugerem o uso de 4 a 6 gramas, o que acaba dando essa dose de 5 gramas que você comentou, né, numa média aí, né, Otávio? E ele pergunta aqui antes ele perguntou se para cada tipo de modalidade é interessante treinar um tipo de sistema, né, de via metabólica, né, por exemplo, a corrida, né? Se faria mais treinos anaeróbios aláticos ou exercícios em intensidade e volume suficientes para estimular essa via, né? Então, como é que você mensagem você daria aqui para o Vinícius, Otávio, em relação a isso? Bom, Vinícius, então o que você tem que levar em consideração é o objetivo da pessoa que está fazendo exercício. Eu vou dar um exemplo. Se o cara é um maratonista, ele vai treinar o aeróbio dele, tá? Vai ter que fazer o treino anaeróbio, por quê? Porque vai ter que determinados momentos, principalmente se ele for competidor, que ele vai ter que impor um ritmo mais alto. E quando ele impõe um ritmo mais alto, tá? A via metabólica da formação do lactato vai aumentar. E quando a produção de lactato é maior do que a remoção, eu entro em fadiga, em acidose, principalmente por causa do hidrogênio. O hidrogênio vai lá e bloqueia uma via que vai acabar atrapalhando isso aí, né? A acidose. Então, eu tenho que treinar assim. Agora, se eu for um velocista, eu posso até fazer um treino aeróbio e tal, mas não é o que eu preciso. Vai perguntar para o Bolt se ele fica correndo 5 horas, ou meia hora, ou 20 minutos. Não. Ele vai treinar só tiro. Pum, pum, para. Então, depende muito da ação do que você quer. Né? Então, se eu lembrar lá da física, então eu tenho que trabalhar o trabalho. O trabalho é força versus deslocamento. Se eu for treinar potência, é força versus deslocamento dividido pelo tempo. Então, tudo vai determinar de qual modalidade da pessoa está realizando. Eu estou dando exemplo da corrida porque entrou nesse aspecto. Então, sim,
A gente melhora muito mais o nosso VO2 se a gente fizer treinos láticos aí no meio do período. Então, na educação física a gente usa, né, macrociclo, microciclo e mesociclo. A gente divide, que a gente chama de periodização. Então, a gente vai estudar o atleta, se ele tem um campeonato daqui a 8 meses, a gente vai criar um ciclo de treino para chegar em 8 meses, na data ele vai estar num pico mais alto. Se eu errar a periodização, ou eu posso atingir esse pico antes, depois cai, ou posso atingir depois. Aí, se ele for um atleta de ponta, ele vai perder a competição. Se for um esportista, a história é diferente. Né? Então, essa periodização, sim, tem que ser treinos intercalados, utilizando vias diferentes. Tem tipo de modalidade que não precisa. Futebol é uma coisa, basquetebol é outra coisa. Mas se você entender essas vias, você vai entender o que só não precisa. Mas se meu aluno, por exemplo, igual eu comentei, vai centroavante de futebol, eu vou dar prioridade para uma das vias lá, que é a via do lactato. Né? Por quê? Porque eu quero que ele, e até também a via da PCP, mas principalmente do lactato, que ele vai dar tiros rápidos. No futebol, o meio, os alas são os que mais correm durante o jogo. Mais do que o centroavante, mais do que o meio de campo, mais do que os zagueiros. Então, o treino deles acaba sendo específico na área, mas eles têm um treino geral. Então, vai depender do seu atleta. Então, tem sim mexer nesses sistemas de vias metabólicas. Muito bom, Otávio. Depois, Vinícius, você coloca aí se ficou tudo ok. A Marina aqui já agradeceu a explicação que você fez, a pergunta dela sobre a creatina. O Vinícius também aqui está confirmando no chat que tudo ok, esclareceu. Pessoal, fiquem à vontade aqui, se quiserem perguntar, né, tirar mais alguma dúvida com o professor Otávio. Vou acompanhar aqui se alguém levantou a mão, a princípio não. Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui, Otávio. Na verdade, eu queria só, curiosidade mesmo agora, saber um pouquinho sobre as pesquisas, né, que você vinha fazendo, né, aqui na instituição, e possivelmente você está dando continuidade aí na nova instituição. Em relação a esse tema em particular, qual que é assim, a vertente que você está enxergando, assim, para onde as pesquisas estão tendo mais foco, mais interesse em relação a esse assunto? Algum ponto em particular, Otávio? De energética? Isso, que seja uma tendência de estudo, assim, nesse momento? É, na realidade, é o esporte de alto nível e musculação. Tá? Esporte de alto nível, assim, as pesquisas são altas. E a musculação vem crescendo cada vez mais. Então, eles estão estudando várias formas, né? Não só disso, mas a biomecânica envolvida no meio, né? As posições. Né? Então, tem vários estudos, igual vocês, recentes, mostrando a sequência dos treinos de musculação. E por que a musculação é tão estudada? Porque é estética. Se a gente quer ficar bonito, a gente tem que fazer musculação. Não é aeróbico. Eu preciso fazer musculação. O ideal é que faça os dois, né? Então, se eu quero ter um pump bonito, um corpinho bonito, eu tenho que ter musculação. Se eu quero ter uma locomoção mais, né, por exemplo, vamos falar o idoso. O idoso, vou treinar o idoso, pense em musculação. Tem que fazer o aeróbico também, mas pense em musculação. Então, isso fez com que as pesquisas nessa área de exercício crescessem muito. E para atleta, né, não tem nem comentário. Esses estudos estão saindo cada vez mais. Isso nas artes marciais cresceu muito. No jiu-jitsu, no MMA, isso tem crescido muito. Suplementação, via metabólica, treino, conciliar treinos. Né? Então a gente vê o Alex Sotomayor do Rio de Janeiro, que está treinando o Marreta, os irmãos Nogueira, né? O Minotauro, o Minotauro. Os caras estão estudando cada dia mais essas vias, as formas de treinar. Vou dar um exemplo clássico do HIIT. O HIIT está sendo estudado até hoje, né? Mas ele é um trabalho intervalado. O HIIT, se você for entrar na história, nossa, é de muito anos atrás, só que não tinha nome HIIT. Com outro nome. O cara pegou essas vias metabólicas, desaperfeiçoou, patenteou, fez o HIIT, está rachando ganhar dinheiro. Mas isso vem lá de 1900 bolinha. O cara já provou que o intervalado era algo extraordinário. Então, essas pesquisas estão bastante para esse lado aí. O que eu estou tentando implementar aqui, que eu recém cheguei, né? Então, tem pouco material, trouxe pouca coisa, porque a maioria a gente ganha por projeto, tem que deixar na instituição, então trazer. É tentar conciliar essa bioenergética com a fase cardiovascular. Eu estou pensando na saúde, né? Eu gosto de trabalhar com essa parte da saúde.
Eu trabalho também com a parte de performance, eu acho legal, mas eu gosto muito da área de saúde, principalmente cardiovascular. Eu estou Uhum. tentando conciliar esses vários tipos de treino com essas vias metabólicas na saúde cardiovascular. Né? Então, é uma coisa que nós estamos implementando aqui, está dando certo, já tem alguns trabalhos interessantes. Então, vamos ver se começa a ter alguns resultados. Aí, projeto é um monte, mas Muito vamos ver se bom, Otávio. sai. Muito bom. A gente fica aqui na torcida aí para que você consiga executar, né, todos os seus planejamentos aí na nova instituição. A gente sabe que não é fácil, é uma transição, né, e como você Isso de falou, novo. algumas coisas ficam para trás em termos de equipamentos, né, que vão ficando na instituição de origem, mas com certeza os fomentos eles vão aparecer, as parcerias vão aparecer, e aí, novamente, né, fica aí o nosso programa de pós-graduação de portas abertas para parcerias, né, temos Pode docentes contar com ele. que atuam nessa área, o professor Eduardo, que é colaborador aqui da LASE, trabalha muito na área de saúde também cardiovascular, então estamos aí à disposição para colaborações e parcerias. Tá? Pode contar comigo sempre. Eu estou conferindo aqui no chat mais uma vez, não tivemos nenhuma outra pergunta. Então, professor Otávio, eu queria, né, agradecer, né, mais uma vez aqui a sua participação conosco. Tenho certeza que o tema que você trouxe foi de grande proveito para os nossos ligantes. Estará no nosso canal também dentro de algumas semanas, e aí quando estiver também eu aviso a você para que você possa divulgar esse conteúdo, de repente, entre os seus alunos aí no grupo de pesquisa. É um Acho que é prazer. importante. É uma forma de também levar essa informação adiante, né? Não ficar com ela só restrita a esse grupo de alunos, né? A Vitória coloca aqui, excelente palestra, tirou várias dúvidas e também faz o agradecimento em nome da nossa liga, tá bom? O prazer foi todo meu, Daniel. Estou aí com vocês novamente. Quando precisar, estou à disposição para a gente discutir ciência aí, que é um prazer estar com vocês. Maravilha, então. Agradeço mais uma vez, desejo uma boa noite a todos. Grande abraço, Otávio. Um abraço, Daniel. Até mais, gente. Até Prazer estar aí mais. com vocês, viu? Boa semana.